Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. E eu quero dividir com vocês uma missão, onde nós todos somos chamados a fazer missão nessa terra. Eu faço missão, você também faz missão. A minha missão é trazer a palavra de Deus. É que vidas sejam alcançadas através da tua palavra. Que vidas sejam acalentadas, sejam acolhidas e sinta-se amada. Porque muitas das vezes pensamos que não tem ninguém que olhe para nós, pensando muitas das vezes que ninguém se importa. Sim, pensamos, mas existe um que nos ama, que nos acolhe em todos os nossos momentos da nossa vida. Então eu peço que você faça missão comigo, que é compartilhando, se inscrevendo, para que essa mensagem alcance o máximo de vidas possíveis. Porque não tem sentido nenhum viver sem fazer o bem o qual chegou para mim. E para mim chegou a provisão divina, para mim chegou o amor divino, para mim chegou a esperança, para mim chegou o renovo, através das escrituras sagradas, através da presença de Deus. E é tomando posse destas promessas, e é tomando posse, vivendo essa presença contínua na minha vida, que eu quero dividir para o máximo de pessoas possível, para que elas sejam alcançadas, entre nos lares que estão sendo destruídos, entre em famílias que estejam passando por dificuldades, porque acha que não tem solução, porque pensa que não tem ninguém para chegar, para lhe dar a mão. Sim, pode faltar a mão humana, mas a mão que nos ampara e que nunca vai nos deixar cair, essa nunca vai te desamparar. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele e Ele te fará prosperar. Porque podemos todas as coisas naquele que nos sustenta. E quem nos sustenta é Jesus de Nazaré. Então eu quero meditar com vocês na profundidade do Salmo 37. Muitas vezes passamos, lemos, mas não encaramos, não enxergamos o seu poder. Não tomamos posse da promessa contida nele. E ele começa nos dando uma ordem. Ele nos dá esta ordem, que nos diz: não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. É uma ordem. Que não tenhamos inveja com aqueles que praticam a iniquidade. E esta ordem está escrita no Salmos 37. Quantos de nós muitas vezes nos sentimos indignados por ver pessoas más prosperando, mentirosos, enganando? Quantos de nós já nos sentimos indignados? Você aí que me assiste agora, quem nunca se sentiu indignado? Sim, nos sentimos indignados, porque vemos a injustiça, vemos o caminho dos perversos prosperarem, enquanto você, que anda no caminho da retidão, seleciona portas fechadas. Por isso que eu começo dizendo, esta ordem, aos nossos olhos, achamos que é impossível de cumprir. E aí indagamos: Senhor, mas como?
não se indignar. Como não se indignar com essas pessoas que fazem o mal? Pois é, esse é um conflito. É um conflito entre os olhos e a fé. Porque quando indagamos, Senhor, como não? É porque estamos julgando mediante os nossos olhos, julgando mediante a situação aparente, e não pela fé. Os nossos olhos vai ver que o ímpio está prosperando, então tá tudo certo. Ele prospera fazendo mal e eu que faço bem. Por quê? Estou acumulando portas fechadas, Senhor. E o salmista, ele não negou. Quando ele escreveu este salmo, ele não estava negando, ignorando o contraste do bem e do mal. Quando o salmista escreveu, ele não chama. O salmista, quando escreve, ele não chama para um tempo que transcende o agora. Que tempo é esse? É um tempo que só o dono do tempo tem o controle. E o agora? O agora é a situação. O agora é o que nós estamos vendo. O agora é que nós achamos que não vai ter solução. O agora é que nós achamos que está tudo acabado. E o salmista nos chama para transcender o agora. Para transcender o agora. Sim. Porque este salmo, eu tenho convicção de que o salmista não escreveu esse salmo para lermos como poesia. O salmista escreveu esse salmo para os conflitos. O salmista escreveu esse salmo para os que olham ao redor e vê os perversos prosperando. Como assim, irmã Elisângela? Sim, o salmista escreveu esse salmo para que nós olhássemos ao nosso redor e vêssemos o perverso prosperando. Esse salmo foi feito para os que jejuam, oram e mesmo assim as portas ainda continuam fechadas. Foi para isto que o salmista fez esse salmo. E nesse cenário de injustiça aparente, injustiça aparente aos nossos olhos, aparentemente, é que Deus deixa uma promessa escondida, não para os apressados e nem para os orgulhosos, mas para o que esperam nele com a fé silenciosa. E ele nos convida a ter essa confiança, que essa confiança começa quando paramos de nos alimentar com o sucesso alheio e começamos a nos alimentar com a fidelidade de Deus.
É essa confiança que o salmista estava falando. Ele diz: pare de se alimentar com a felicidade, com o sucesso aparente dos ímpios. Pare. Capitalize a sua energia em se alimentar da fidelidade de Deus. Pare. A sua confiança começa a partir daí. Quando você deixa de se preocupar com aquilo que não devemos. E quando é que passamos a ter esse entendimento? Quando o nosso alimento passa a ser um alimento diário da fidelidade de Deus. Esse salmo não é um chamado à passividade. Não é um chamado à passividade. Mas é um chamado à fidelidade de Deus. Esse salmo é chamado para a fidelidade de Deus em tempos de injustiça. Para que, independente do cenário, sejamos fiéis. Independente da injustiça, temos que crer que, enquanto o ímpio celebra vitórias passageiras, o justo constrói raízes eternas. A esperança do justo, do injusto, do ímpio, ela é passageira. Não devemos perder tempo com elas. É isso que o salmista nos diz. Que nós passamos a ter confiança e ver no que transcende o nosso agora. E essa confiança começa quando paramos de nos alimentar com esse sucesso alheio. E que vamos ter força quando passamos a nos alimentar da fidelidade de Deus. Esse cenário de injustiça aparente é só a forma como nós olhamos. Está acontecendo injustiça. Cadê o justo juiz, o coercivo, que não chega para se levantar por minha causa? Mas como o salmista nos diz, temos que transcender o agora e temos que ter a confiança, firmar nossa fé na fidelidade com Deus. A promessa que o Senhor nos deixa nesse salmo, que muitas das vezes passa despercebida porque apenas lemos como informativo ou como uma poesia, mas não tomamos posse. Se não tomamos posse, não passa apenas de uma leitura. E o salmista nos diz que devemos tomar posse e depositar nossa fé naquele que pode fazer todas as coisas, naquele que se levantará por sua causa e fará sua justiça. A promessa e a provisão infalível. Essa é uma das promessas que Jesus nos deixa. É a provisão e a sua justiça infalível. Mas quem pode tomar posse dessa promessa? Para quem abandona a ansiedade e a inveja. Não é todos que podem tomar posse das promessas do Senhor e continuar fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido e está tudo bem. Não é dessa forma. O Senhor nos chama à razão.
O Senhor nos diz que esta promessa é para aqueles que abandonam a injustiça. É para aqueles que abandonam a inveja e a ansiedade. Ele nos promete que o justo, que ele não desamparará o justo. A sua promessa é que o justo vai passar por dificuldades, que cairá, mas o justo não permanecerá caído em definitivo. E que em nome de Jesus possamos tomar posse das promessas de Deus, que possamos tomar posse com autoridade, para que só assim possamos viver o impossível. Porque o possível nós fazemos, mas o impossível entregamos nas mãos do dono dos nossos dias. Que o Senhor Jesus continue falando mais aos vossos corações. Que o amor de Cristo, a esperança do Consolador Espírito Santo, repouse sobre você, sobre a sua casa. E acredite que não há nada impossível para Deus. Que Ele pode fazer todas as coisas naquele que confia nele. E que tudo prosperará para aquele que confia nele. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Fiquem na paz e até a próxima.